Olha, a Isa fazendo um comentário que é a razão de muita gente escrever contos. Exatamente. O conto me ajudou muito para conseguir leitores novos, já que dava uma ideia da escrita e do estilo. Exatamente. Exatamente. O conto, e é aí que eu vou falar de publicação, gente. O conto é uma coisa que você muitas vezes consegue fazer com que gente que nunca ouviu falar de você, não sabe o que você faz, deixa de fazer, a pessoa vai arriscar ler um conto. Porque é justamente um conto, não é um romance. E se ela gostar, aí ela pode procurar mais coisas suas, né? Então, exatamente, a escrita de contos, para quem gosta de escrever contos e romances, a escrita de contos é uma excelente porta de entrada para novos leitores. Perfeito. Aqui, e o Josélio tá querendo, hein? O conto é um bom produto comercial? Aí é que vem o problema. Aí é que vem o problema. Tem muita gente que quer que eu faça leitura crítica de um conto. E aí, vira e mexe, eu digo que um conto tem um problema. Ele não é um produto em si que funcione. Então, o conto tem essa particularidade. Como é que você lê contos? Você lê contos, em geral, em coletâneas, em antologias, em revistas. Você lê contos em locais onde eles são reunidos. Pode ser um livro de contos, também todos do mesmo autor. Mas, de modo geral, você lê conto numa coletânea, ou seja, vários contos de vários autores reunidos no mesmo volume. Então, um conto não é um bom produto comercial. Que ele vai ter lá suas 10, 20 páginas, enquanto para você ter um livro mesmo, você precisa ter umas 80, 100 páginas no mínimo, né? Para você ter um livro. Exatamente. Então, para vender um conto, né, você só consegue vender se for para uma revista que pague para os seus autores. Isso às vezes acontece, não é impossível. Mas a única forma de você vender um conto. Você vender para leitores diretamente um conto não rola. Então aqui vamos começar um pouco com o raciocínio de como publicar contos. Como publicar? Então, uma das opções que muitos autores fazem, mas não é o que eu mais recomendo, o mesmo autor escreve um monte de contos e aí reúne todos eles num volume e publica essa obra. Por que eu não recomendo isso? Porque se a pessoa não conhece o autor, é mais difícil comprar um livro de contos, tudo do mesmo autor, do que comprar um livro de contos de um monte de autores diferentes. Pense em você como leitor. Você provavelmente, quando compra, prefere uma coletânea de vários autores. Se você não conhece o autor. Se você conhece o autor, tudo bem. Aí você ama aquele autor, aquela autora, então você compra um monte de contos dele. Mas é assim, um livro de contos todos do mesmo autor não é uma porta de entrada muito boa para leitores que ainda não conheçam você. Tem isso, tá? O segundo problema é que a maioria das pessoas prefere um livro de contos que tenha um tema central organizador. Contos, sei lá, medievais. Contos de terror. Contos de robôs. Contos de viagem. Então, a maioria dos livros organiza os contos em torno de um tema. Se fizer uma coletânea de catadão de um monte de coisa nada a ver, aí você não pega público nenhum. É muito difícil interessar pessoas para um negócio extremamente aberto. Então é legal você ter alguma coisa que organize. Quanto mais específico, tanto mais interessante, né? Se forem contos de amor, não só contos de amor, mas contos de amor, sei lá. Estava falando da Idade Média. Na Idade Média. Contos de amor na Idade Média. Putz, quem gosta disso, né? Quem gosta de ficção histórica e gosta de histórias românticas, com certeza, se achar esse volume, pega e compra. Por causa do tema, tá?
Então, eu não sei lá quantas antologias e coletâneas eu já comprei porque eram de algum gênero ou alguma coisa que me interessava. Eu teve um tempo que eu achava super interessante ler histórias de androides, histórias de robôs, então eu comprava direto o que aparecia, né? Só para dar um exemplo. Mas você pode comprar um monte de coisas que te interessam. Então você arrisca mais quando o volume de histórias está num tema que interessa ao leitor. Aí o leitor passa por cima da questão de não conhecer tão bem o autor ou os autores. Mas quem chama o público é o tema central. Exatamente. Eu gosto de terror. Isso. Eu tenho uma coletânea de terror, legal, vou dar uma olhada. Vou arriscar. Porque eu gosto de terror. Isso. Não porque eu gosto dos autores, eu gosto de terror. Isso. Então, os contos, para capturarem leitores, eles precisam ser organizados em volumes que tenham um tema, um gênero organizador, né? Sejam sobre uma coisa ou estejam todos dentro de um gênero específico. Então aí tem mais chance de interessar leitores, mesmo que o leitor não conheça cada autor ou o autor que está organizando. Então isso, crianças, se você escreve contos, então você tem como alternativa escrever vários contos, todos dentro do mesmo gênero ou com uma temática organizadora. 2, fazer o que o pessoal do nosso grupo está começando a fazer, ou seja, juntar-se a outros autores. Essa é uma tática que eu sempre recomendo e estou muito feliz de ver o pessoal do grupo aí fazendo. O pessoal do nosso grupo não tem nada, uma iniciativa dos escritores do grupo, né? Não é nossa iniciativa, não, mas eu achei muito interessante. Então a gente vai dar um certo apoio para que aconteça, seja realizado. Mas é isso. Escritores se unem para produzir um volume que tenha um tema, um gênero organizador. Então, tem vários escritores aí que vão se juntar para produzir um volume de histórias de fantasia. Isso é uma alternativa boa. Então, em vez de você ser um autor que escreve várias histórias na mesma linha, não. Você se junta a outros escritores e cada um escreve uma história dentro daquele gênero combinado, e aí lançam essa obra e todo mundo divulga a obra. Então, quem conseguir um leitor, né, vai conseguir leitor para todos os outros colegas. Então, Agora, você botar 20 autores, né, exatamente, dentro de um livro, são 20 pessoas que vão divulgar, sei lá, se 20 pessoas atingirem 20 amigos, você já tem aí 20 vezes 20, né, Laura? Quanto dá? Porque eu sou péssimo, 400? 400. Dá 400 leitores. Sim. No livro. Olha como é exponencial, né? Isso. Então, essa é uma alternativa interessante para publicar contos, ou seja, você se juntar... Um autor sozinho, Laura, ele vai ter muito mais dificuldade de conseguir 400 leitores do que 20. Exato. Então, eu achei interessante a iniciativa porque ela potencialmente faz com que um escritor consiga leitores para os outros. Cada um consiga para vários, né? Então, é uma forma de você se lançar, de você publicar e talvez conquistar leitores e tornar seu nome mais conhecido. Então, eu achei uma tática boa. E o bom dessa iniciativa, né? Porque é uma iniciativa própria, né? Eles estão conduzindo tudo e... Assim, eles não entraram naqueles concursos caça-níqueis, né? Justamente. Que tem de um monte aí. Não, eles mesmos estão fazendo a própria coletânea. Então, excelente. Então, vão criar as regras, vão fazer. A gente vai dar uma ajudinha, lógico, né? Mas a iniciativa é ótima e eu recomendo que escritores pensem em fazer isso. Ou seja, eu vou cuidar da produção, né? Eu vou cuidar da capa e da diagramação. Com muito orgulho. E eu vou dar uma lida para dar umas ajudadas lá. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.